Eu vou dar um conselho de amiga agora pra vocês. Eu vou contar aqui um padrão de comportamento que eu observei em algumas das pessoas mais perigosas que eu já convivi na minha vida. O padrão que eu reparei nessas pessoas é uma coisa que é muito sutil, mas é muito louco. Essas pessoas, elas não falam mal de ninguém, mas elas contam histórias pra você que fazem você pensar coisas ruins daquela pessoa. Por exemplo, essa pessoa tá te contando de uma amiga dela que ela ama muito, de coração, pra caramba. Mas ela começa a contar pra vocês histórias de coisas que essa pessoa faz e você fica com o seu alerta ligado. Essa é a clássica situação de alguém que começa uma campanha de difamação sem se comprometer nessa campanha. De alguém que entra num conflito sem de fato se comprometer com o conflito. E isso é uma das coisas mais comuns do mundo, né? Daí de ser importante ver isso como um fato social. E quando a gente pensa nisso como um fato social, existe então o outro na jogada, né? Uma pessoa tá ali falando, né? Ai, nossa, eu sou tão preocupado com essa pessoa que usa a droga o dia inteiro e sempre faz besteira. Sou tão preocupado, mas não fala nada não, tá? Que eu não queria que isso daqui virasse alguma coisa. Essa pessoa tá falando com alguém. Esse alguém que tá escutando tá dando uma credibilidade. O que eu tô querendo dizer aqui é que talvez o que é relevante disso não é exatamente a história que se conta. Porque a história que se conta não tem poder persuasivo por si só. Ninguém persuade uma outra pessoa pelo jeito que se fala meramente. Dentro de uma cena de comunicação, você tem todo um cenário, né, onde vocês estão, como é que está sendo essa comunicação em torno dela. Ao mesmo tempo tem o próprio desempenho da comunicação, como é que a pessoa fala, tal. Tem também como a pessoa se coloca para se comunicar, o jeito que ela se coloca para ser percebida. Mas tem também o olhar que ambos têm sobre o objeto da conversa. Por isso que essas campanhas de difamação, desse jeito passivão, costumam funcionar muito quando é, sei lá, uma mãe ou um pai falando sobre um filho adolescente que supostamente seria um problema da família. Ou de um grupo do trabalho falando de um funcionário inadequado que seria o problema do dia a dia de trabalho, um ex-presidiário, alguém que é neurodivergente, por aí vai. Porque o que está em jogo aqui não é só o que é dito e o convencimento, mas o que está em jogo aqui também é a imagem prévia que se tem deste sujeito. O que eu estou querendo dizer é que tudo se passa como se só faltasse alguém para dizer o que está sendo dito, e como se o desejo fosse realmente da avaliação que se faz. Ou seja, eu realmente quero excluir essa pessoa aqui desse lugar, eu só preciso que alguém dê um motivo. Eu realmente já tô esperto quanto a esta pessoa, que previamente eu já considero alguém meio zoado. Eu só preciso que alguém me dê um ótimo motivo para isso. O que eu quero dizer é que, de certa forma, o princípio da exclusão, de certa forma, e aqui eu tô usando as minhas palavras, né? O princípio da exclusão de um tipo de sujeito considerado anormal, inadequado, é que ele já está excluído previamente. Existe uma regra de convivência básica em que a gente não pode sair por aí tirando as pessoas da frente, né? Isso é muito mal visto geralmente por qualquer um. Mas nessa regra não existe nenhum jeito de você evitar tirar alguém por perto. Você pode ter motivos para isso. O excluído, ele já foi excluído, só que ele está ali no corpo dele presente. O que se precisa agora nessa situação? Você precisa de um bom motivo. O que eu tô querendo dizer é que essa pessoa que vai fazer mal pra você, pra sua família, vai inventar boatos, tudo mais, talvez a questão seja o seguinte, né? Se isso é um fato social e se eu tô vendo que alguém tá manipulando desse jeito, etc e tal, talvez eu deva olhar pra quem escuta. Por que quem escuta deu essa credibilidade? E a resposta é que talvez quem escuta já tivesse seu pé atrás. Quem escuta já não dava credibilidade para você. Quem escuta já te colocou num lugar específico em que você a qualquer momento seria ou um alvo ou seria alguém digno de exclusão. A habilidade de falar mal dos outros sem se colocar responsável por isso, é uma habilidade que, assim, convenhamos, as pessoas percebem.
Ninguém é ingênuo. É possível perceber quando tem alguém que está falando um monte de groselha sobre outra pessoa e está tentando tirar o corpo fora. Existe até uma frase clássica para isso, que é, numa rodinha de fofoca, alguém destrói uma outra pessoa e diz: mas quem somos nós para julgar? Partindo do princípio que somos adultos e percebemos essas coisas acontecendo, o grande lance é da onde vem essa credibilidade. E aí talvez abra os olhos para se perceber que quando essas dinâmicas elas acontecem, e quando no fim da dinâmica a gente se ferrou, talvez a gente já estivesse ferrado desde o início, tudo bem? Michel Foucault é um dos autores mais importantes da contemporaneidade. E se você quiser entender a análise do discurso para Michel Foucault, eu ofereço um curso aqui pelo Colunas Tortas com acesso vitalício, certificado e acesso também total a mim, caso sobre alguma dúvida, caso reste alguma dúvida. Clique no link do comentário fixado ou da descrição desse vídeo e tenha acesso ao curso do Colunas Tortas. Se inscreva!